Você observou a formação de um padrão de reversão, confiou naquele padrão, montou uma posição e acabou levando um stop loss, e após isso o mercado desenvolve totalmente a favor da sua análise. Se isso já aconteceu com você, é porque possivelmente esse padrão foi falso e hoje você aprenderá como distinguir um padrão verdadeiro de um padrão falso para evitar perder dinheiro nesse tipo de cenário. Bora para a tela compreender todo o passo a passo dessa operação realizada no AudiCAD, compartilhado para a turma de forma totalmente antecipada. Inicialmente compartilhei uma oferta, Fibonacci, POC, após um processo de captura de liquidez e compartilhei quando o mercado buscasse tal região, poderíamos trabalhar vendido, especulando abaixo do ativo. Bora para a tela compreender todo o passo a passo dessa análise. Primeiramente, observe que o mercado vem trabalhando nessa tendência principal de alta, configurando topos e fundos ascendentes. Assim que o mercado finalizou esta onda de impulso, apresentando este topo, corrigiu e após isso rompeu essa última máxima, o fundo que deu origem a essa impulsão é o fundo de segurança daquela tendência. Caso o mercado rompa aquele fundo, estará indicando uma reversão para uma nova queda. Porém, não pode ser qualquer rompimento, o mercado tem que romper com intensidade para validar um possível cenário de reversão. Agora observe bem para você distinguir quando é um choque fake e quando é um choque verdadeiro. Então nós temos aqui, ó, esse fundo que é o fundo de segurança e caso o mercado rompa aquele fundo, estará praticando choque. Finalizou aquela pernada, deixou um topo, fundo, topo duplo. Opa! Mercado formou um padrão topo duplo, muitos vão confiar na venda, até porque é um padrão que remete a uma reversão. Mercado desce e no finalzinho desce com força, rompendo aquele último fundo, validando uma oferta nas faixas de preço, e muitos pensam, pô, vai vender aqui. Vendeu nessa faixa, levou um stop loss e o mercado desenvolve totalmente a favor do que você estava esperando inicialmente. Bom, como é que nós vamos validar esse tipo de cenário para evitar este rompimento? Primeiramente, observe que a partir desse padrão topo duplo, o mercado não desceu forte. O ideal para validar um padrão verdadeiro é que o mercado desça forte logo após a sua formação, mais forte em relação à estrutura que iniciou o seu processo. Então, se o mercado subiu aqui em 3 ondas, por exemplo, formou o padrão topo duplo, eu quero que o mercado desça com intensidade e após isso suba de forma corretiva, para validar um bom rompimento, para validar um bom choque e o mercado demonstrar cenário de reversão. Mas observe que não teve isso. Ele formou o padrão topo duplo e logo começa a descer de uma forma bem fraquinha, de uma forma lenta. Ah, Carvalho, mas esse movimento agressivo? Esse movimento agressivo aconteceu para praticar a captura. Ele foi manipular aquele último fundo, só limpar a liquidez e após isso voltar a subir para limpar a liquidez do padrão topo duplo e só após isso realizar aquela forte movimentação de queda praticando o choque verdadeiro. Então olha a diferença. Se o mercado apresenta o padrão topo duplo e desce forte rompendo, praticando o choque, padrão verdadeiro. Se o mercado apresenta um padrão topo duplo, começa a descer de uma forma fraca, de uma forma corretiva, e no final apresenta um movimento agressivo rompendo o choque, isso aqui não é um padrão verdadeiro, é apenas um cenário corretivo em busca de limpar a liquidez do fundo anterior para que ele possa voltar a subir novamente. Portanto, não pense em vender em zonas de ofertas anteriores, que você pode acabar levando um baita rompimento. Então, decretamos aqui, ó, é um choque fake. Assim que o mercado praticou a captura daquele padrão topo duplo, aí sim ele começa a desenvolver com bastante intensidade. Faz modas de impulso, correção, impulsão, correção, impulsão. Após isso, rompe aquele último fundo praticando o choque verdadeiro. Observe que no final dessa impulsão, o mercado começa a configurar um padrão deriva fora de contexto, pois esse padrão deriva ele foi realizado no final da terceira onda. Então ele fez aqui a onda 1, 2, 3, e no final dela está indicando que vai realizar a quarta onda. Movimento corretivo, para após isso continuar aquela estrutura de baixa. Ou seja, é um padrão que está indicando apenas uma alta corretiva. Ele não vai reverter para uma nova estrutura de alta, e sim uma estrutura de alta corretiva em busca de uma oferta e após isso voltar a cair novamente. Sabendo disso, eu preciso buscar meu ponto de interesse. Qual a rede de oferta eu vou utilizar? Tem várias aqui. Temos essa zona de oferta, temos essa, temos essa daqui de cima. Qual delas eu devo utilizar para pontuar um bom ponto de venda? Simples, marque o volume de rende fixo. Então você vai puxar o volume de rende fixo do início da movimentação de alta, que foi rompida,
até a impulsão que praticou esse alinhamento, que praticou o rompimento do último fundo. Ou seja, marca o volume de rente fixo do início da movimentação de alta até o final da pernada de baixa que praticou aquele cenário de reversão. Observe que a POC indicou para você a faixa de maior concentração de volume e estava exatamente em cima desta oferta, em cima desse candle positivo que antecedeu a baixa do ativo, ou seja, lá que você deve trabalhar vendido, lá será o alvo do ativo. Puxa Fibonacci desse topo até o fundo, nós temos a 70% exatamente na confluência. Assim que o mercado busca aquele ponto, trabalhe vendido especulando abaixo do ativo. E o mercado começa a realizar essa movimentação de alta em busca do ponto de entrada. Bora refinar o tempo gráfico de minuto. Próximo da região de oferta Fibonacci POC, o mercado começa a configurar um padrão retangular, topos e fundos nivelados. Isso aqui muitas vezes é uma indução, pois ele está sendo realizado em cima de topos anteriores, incentivando os vendidos, gerando muita liquidez acima dos topos, que vão ser capturados, cravar no ponto de entrada e após isso desenvolver a favor da nossa análise. Dito e feito. O mercado realiza a manipulação e apresenta a nossa rejeição. Observe que ele pratica captura, invade a oferta, tocando na Fibonacci, na POC e apresenta a nossa primeira rejeição válida, formando a partir do padrão enforcado, em que sua estrutura é baseada em um corpo pequeno e muito pavio na parte inferior do candle. Quando o mercado te apresentar esse padrão em cima de uma zona de interesse, em contexto de captura, é um padrão válido, trabalha vendido em binárias para o final das duas velas, dando um belíssimo take em opções, visando cenário de reversão de tendência, com contexto de alinhamento e também manipulação, e no Forex você vai trabalhar vendido dessa mesma forma. Monta a operação de venda e stop loss acima da próxima Fibonacci, e seu alvo você pode ir escalando de acordo com o mercado te proporcionar. E neste caso, defini meu alvo nesse último topo aqui, ó. Eu acreditei que seria o alvo mais próximo do ativo. Após isso, o mercado desenvolve a favor da nossa análise, com bastante interesse, pratica ali até então um reteste, e após isso eu fui surfando de acordo com a movimentação junto com a turma. Após o mercado rejeitar a oferta, desenvolveu com bastante intensidade uma nova onda de impulso, finalizando seu movimento, e iniciou o processo corretivo, fazendo aqui uma correção profunda em busca de realizar um reteste para desenvolver a forte baixa posteriormente. Observe que até então o mercado configurou vários fundos nivelados nessa faixa de preço, ou seja, muita liquidez que tem que ser capturada. Aqui o mercado favoreceu a primeira oportunidade, desceu com intensidade e agora está subindo de uma forma corretiva. Você pode trabalhar vendido numa segunda oportunidade aqui, ó. Ele apresentou a rejeição, dá para vender de novo, especulando abaixo do ativo, visto que ele subiu de uma forma corretiva. Foi um reteste apenas. Como é que você pode utilizar esse reteste a seu favor? Faça apenas uma comparação. Desse topo até o fundo, o mercado demorou 6 minutos para descer. Desse fundo até o mesmo topo, o mercado demorou 40 minutos, ou seja, uma alta mais fraca em relação à estrutura de baixa anterior. É apenas uma correção. Caso você não tenha realizado a primeira operação no primeiro ponto, se você observar esse tipo de cenário, execute a operação na segunda oportunidade. E após isso, o mercado desenvolve lindamente ao nosso favor, pagando o nosso alvo de 4 vezes o risco nesta movimentação. Até então, após isso, ele configura até uma nova estrutura corretiva, faz o movimento de impulso, começa a subir de forma corretiva, proporciona aqui uma terceira possibilidade e após isso desenvolve lindamente a favor do nosso alvo, o Lean Trading a favor da queda e cenário de reversão. Até então, observe que o mercado se estendeu praticando a captura daquele padrão declinado fora de contexto. Movimento excelente. Então, com essa aula você aprendeu a distinguir um padrão falso de um padrão verdadeiro, choque fake para um choque verdadeiro e também como surfar a favor das manipulações. Espero que você tenha gostado e compreendido. Se gostou, apoie o like para fortalecer e também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nos próximos dias. Te espero numa próxima aula. É nóis!